de se negociar com instituições financeiras, então. Transformação de vencimentos é uma. Transformação de vencimentos significa que os bancos antecipam fluxos de receitas que os agentes têm no futuro, ou pretendem ter no futuro. Então, e antecipo quer dizer, eles entregam no presente aquilo que os agentes esperariam receber só num prazo diluído, só no futuro. Então, uma empresa mostra para o banco estudos de viabilidade econômica dela, do seu negócio, querendo mostrar que, olha, se eu fizer isso, esses investimentos, comprar essas máquinas, esses insumos, etc., e fizer esses produtos, a receita esperada com a venda dos produtos será X. Só que o empresário disse para o banco, eu não tenho esse dinheiro agora, né, se eu tivesse, né, se eu fosse lá no futuro e capturasse todas as receitas que eu vou ter no futuro e trouxesse para o presente, eu conseguiria comprar, fazer o meu investimento e ainda sobraria o meu lucro, certo? Então, se esse capitalista investidor conseguir convencer um banco de que o negócio, então, é lucrativo, o banco antecipa, né, faz transformações, antecipa o que a empresa vai ganhar no futuro, entregando ela o valor do investimento no presente. E, obviamente, se torna um sócio, né, digamos assim, dos lucros que a empresa vier a ter. Então, a transformação de vencimentos é essa capacidade do sistema financeiro de transformar recursos ilíquidos, né, que só serão recebidos no futuro, em recursos líquidos, ou seja, em recursos utilizáveis no presente, ou vice-versa. Ela pode também transformar recursos que eu tenho utilizáveis no presente e transformar em recursos ilíquidos, né, ou aplicados em ativos que vão render mais à frente. Então, essa é uma característica fundamental das instituições financeiras, transformação de vencimentos. Uma outra vantagem são as redução de risco, porque as instituições financeiras permitem diversificação das aplicações, por exemplo. Então, é um velho adágio que não se deve carregar todos os ovos numa mesma cesta, né? Então, o que o sistema financeiro permite? Permite que eu coloque um pouco dos meus ovos em cada cesta diferente. Portanto, posso aplicar em ações de empresas exportadoras, em ações de empresas importadoras, eu posso aplicar em ações de empresas financeiras, em empresas produtivas, eu posso aplicar em títulos públicos, eu posso aplicar em dívidas bancárias, enfim, eu tenho uma gama enorme de aplicações financeiras que permite redução de riscos percebidos, né, pelos investidores. As instituições financeiras são instituições especializadas, quer dizer, elas dominam o funcionamento do sistema financeiro, coisa que nem todo mundo faz. Elas têm agente, dada a sua escala, né, escala dos agentes financeiros, elas têm agentes especializados em análise de informações do sistema financeiro e de setores específicos da economia. Tem analistas financeiros que analisam especificamente mercados agrícolas, mercados industriais, mercados de moeda estrangeira e assim por diante. Então o tamanho das empresas, de instituições financeiras, provê informações e que reduzem risco de diversas formas para os usuários, digamos assim, os clientes. Finalmente, as instituições financeiras reduzem custos de pesquisa, de transação e monitoramento para os clientes. Então, eu coloco meu dinheiro no banco e na confiança que o banco é grande demais para quebrar, por exemplo, que o governo vai
impedir a quebra de um banco, e eu terceirizo, digamos assim, para o banco as aplicações. Tá? Eu ligo lá para o meu gerente e falo, qual a melhor aplicação? Ele vai lá e faz essa aplicação para mim. Então, ele vai buscar as informações, o meu gerente, né, o meu banco, para me informar, ou minha corretora, que seja, para me informar quais são as melhores alternativas. Então, ele faz a pesquisa por mim. Então, tem reduzido o custo de transação, de pesquisa, de transação, porque também os procedimentos ficam padrão, então os custos de elaborar contratos, etc., reduzem, assim como de monitoramento. Né? Então, essas são vantagens, que a gente pode assim dizer, das instituições financeiras. Então, quais são os tipos de instrumentos de vários mercados financeiros? Então, são muitos os tipos, a gente seleciona alguns mais comuns, né? Então, tipos como depósito bancário, que a gente viu bastante, né? Certificados de depósitos interbancários, letras de dívida do Tesouro ou de estados e municípios, ações, contratos futuros de vários tipos, moedas, opções, seguro de vida, pensões, swaps. Então, veja, esse mercado, ou esse instrumento de depósito bancário, a gente viu mais detidamente, né? Nesse momento agora, nós vamos ampliar essa discussão para outros tipos de instrumentos financeiros. Né? Existe uma gama enorme de instrumentos financeiros que são negociados em distintos mercados financeiros. Então, são critérios que a gente pode usar para caracterizar o tipo de mercado. Então, o que se transaciona? Mercados como mercado monetário ou bancário, que negocia com depósitos bancários, né? Ou ações que são negociadas em bolsa de valores. Então, certos instrumentos estão mais correlacionados com tipos, né, de mercados financeiros e, portanto, com regras de funcionamento desses mercados. E, obviamente, com os agentes que vão participar dos mercados e a conduta, os hábitos de pensamento e de comportamento que eles vão adotar nos diferentes tipos de mercado, porque se transforma com diferentes tipos de instrumentos financeiros que possuem normas diferentes, controles diferentes, fiscalização diferente, monitoramento diferente. Então, todas essas características institucionais conformam, como a gente definiu lá em cima, o tipo de, aspas, mercado financeiro. Né? E, portanto, o conjunto disso, um tipo de sistema financeiro. Então, a gente poderia classificar de várias maneiras os mercados. Tá? Aí depende de vários critérios, por exemplo, tipo de transação. Então, você pode ter crédito de curto prazo, longo prazo, títulos no mercado monetário, como títulos de dívida pública, no mercado de capitais, como ações, debêntures, etc. Ações, debêntures. Se no mercado tem participação de terceiros, primário e secundário, por exemplo, mercados primários de lançamento de novos títulos, mercado secundário de negociação de títulos já emitidos no passado, títulos de dívida, por exemplo, ou títulos de propriedade. Mercado de ações, por exemplo, você tem os IPOs, que são lançamentos iniciais ou primários de ações. E no mercado secundário, quer dizer que essas ações emitidas no algum passado atrás pode ser negociada várias vezes no mesmo dia, etc. Se o acesso ao mercado é público ou privado, né, se está aberto a todos, ou se não, está restrito a certos tipos de agentes, né, como, por exemplo, mercado de câmbio, por exemplo. Você tem certos atores que podem operar nesse mercado e não é aberto a todos. No mercado de depósito à vista, só os bancos comerciais podem
participar de mercado, né? Emitir dívidas de depósito à vista. E objeto de transações que seriam recursos ou riscos, querendo se dizer que recurso, criação de recursos, né? Transferência de recursos, como os bancos fazem, ou riscos, por exemplo, como uma seguradora, né, que negocia riscos, né, de vida, ou riscos de incêndio, ou risco de algum evento negativo de acontecer. Então, dadas essas caracterizações dos agentes, dos instrumentos e das instituições que operam no sistema financeiro, qual seria, né, o efeito do sistema financeiro sobre o resto da economia? Então, a gente, dependendo da teoria, a gente vai ver alguns efeitos. Então, numa determinada perspectiva, o sistema financeiro tem grande efeito sobre o nível de demanda. Né? Por quê? Porque a gente já viu isso no primeiro semestre, né? Ou primeira parte, né? O sistema financeiro, principalmente os bancos, tem um papel fundamental na criação de meios de pagamento. Então, ao criar meios de pagamento para consumidores e investidores gastarem financeiro, através dos bancos principalmente, ele está criando meios de pagamentos que vão aumentar os gastos e, portanto, o nível de renda. Né? Então, essa criação de meio de pagamento, como vimos, ou se dá pelo aumento de oferta de moeda propriamente, ou por via do aumento da velocidade de circulação da moeda. Mas as instituições financeiras não só são capazes de financiar o aumento da demanda, como também elas podem influenciar a composição da demanda agregada na medida em que elas aumentarem mais o financiamento para o consumo ou para o investimento. Então, o sistema financeiro ele pode facilitar ou dificultar o aumento, por exemplo, da taxa de investimento. Alguns acreditam que existe uma relação inversa entre investimento e juros determinados lá no mercado financeiro. Então, se a taxa de juros, por exemplo, baixar, poderia haver aumento do nível de investimentos. E aí mudaria a composição da demanda agregada, por exemplo, aumentando o nível de investimentos. Então, essa é uma primeira importância que a gente pode ver dos efeitos do sistema financeiro sobre a economia, quando ele afeta a demanda agregada. Demanda ou também a composição da demanda, né? Uma outra perspectiva enfatiza mais aspectos alocativos, ou sua capacidade alocativa do sistema financeiro, né? Então, o sistema financeiro seria fundamentalmente um sistema de carrear, digamos assim, recursos entre as atividades econômicas, né? E se ele for eficiente no sentido paretiano, essa alocação é eficiente, quer dizer, o sistema financeiro colocar os recursos justamente naqueles setores que têm maior retorno, mais lucrativos, né? Então, por exemplo, o mercado de ações, se ele for eficiente, vai permitir que os agentes troquem as ações ou seus investimentos de empresas menos eficientes, menos lucrativas, para mais eficientes. Então, se o mercado for eficiente, quer dizer, a gente vai ver o que é um mercado financeiro eficiente, né, na nossa próxima aula, inclusive. Agora, se houver falhas de mercado, quer dizer, se uma série de, por exemplo, problemas de informação ou de tamanho das empresas, né, monopólio, etc., se houver essas falhas de mercado, então o sistema financeiro não será eficiente no sentido Pareto. Nós vamos discutir justamente na próxima aula essa questão da eficiência do sistema financeiro. Quais são os requisitos para a gente dizer que um sistema financeiro é eficiente ou não é eficiente?